Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 18 do programa Conversas Libertárias. Lembrando que o nosso programa é uma parceria do canal Que Se Faz História, do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História da UERJ, o LPPE, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, que é o NEPAM, vocês já conhecem. O nosso convidado de hoje é o pesquisador, sociólogo Cleiton Peron, né, Cleiton Godoy, como a gente colocou aqui no nosso canal, que também é membro do NEPAM, a quem a gente agradece muito por ter aceito participar do nosso programa. E eu vou passar a palavra para o Cleiton, eu gostaria que ele falasse um pouco da trajetória dele. É com você, Cleiton, obrigada. Oi, boa tarde, Ingrid, boa tarde, pessoal. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar do programa. Eu acho que é uma iniciativa bastante diferente e bastante inovadora e bastante necessária no contexto que a gente está. E eu acho que é isso, né? A gente só tem a saudar iniciativas que vão nesse sentido, né? Divulgação para o público amplo do que se trata a pesquisa historiográfica, do que se trata a pesquisa científica em geral, e também especificamente sobre o tema do anarquismo. Bom, eu sou o Cleiton, já sou sociólogo há mais de 20 anos, né? Tenho um pouquinho aí de densidade pretérita na vida, e sou mestre e sou doutor em sociologia também, né, pela Universidade de São Paulo. Todos os títulos foram pela Universidade de São Paulo. A graduação foi ainda nos anos 90 e o mestrado foi no começo dos anos 2000 e o doutorado foi no começo dos anos 2010, né, de maneira que eu fiz essa trajetória de ficar entrando e saindo da academia aí ao longo de 3 décadas diferentes. Profissionalmente, eu sou consultor socioambiental na área de sociologia. Eu estudo impactos ambientais em grandes empreendimentos de infraestrutura, nomeadamente empreendimentos lineares, né, do tipo ferrovias, rodovias, gasodutos, oleodutos, ou empreendimentos offshore, também do ramo de petróleo e gás. E são empreendimentos que têm grande impacto, principalmente em comunidades litorâneas de pescadores artesanais, comunidades tradicionais quilombolas e por aí vai, ao longo da costa brasileira. É uma atividade que eu desenvolvo há mais de 12 anos também, e é bastante gratificante para mim esse tipo de inserção profissional. Eu poderia dizer como que eu me aproximei, né, do anarquismo, e como que eu me aproximei do anarquismo politicamente, e como que eu me aproximei do anarquismo enquanto objeto de pesquisa acadêmica, né? Politicamente, eu me envolvi com o anarquismo ainda na época da graduação, né? Lendo alguns textos, né? Militei muito pouco na época da graduação. Mas foi uma coisa que eu trouxe comigo, né? Uma base de leitura, uma perspectiva de vida, um modo de enxergar as coisas, de atuar, que eu trouxe comigo para a minha vida. E eu não pensava em tratá-lo em termos acadêmicos. Quando eu ingressei no doutorado na USP em 2009, eu ingressei com um outro projeto de pesquisa, que era sobre políticas culturais nos ditos governos progressistas da América Latina, né? Enfim, como isso tinha a ver com desenvolvimentismo, a recriação de uma nova identidade nacional, esse tipo de coisa aqui na América do Sul. Mas eu desgostei do projeto, né, logo no primeiro ano do doutorado, e eu decidi recuperar um pouco, né, essa minha relação com o anarquismo do ponto de vista acadêmico, né? Então eu comecei a estudar, ainda sem muita direção, né, o que tinha sido produzido na academia nos últimos anos, né, a respeito do anarquismo, e eu vi que foi basicamente uma tarefa de historiadores, né? Sociologia, a gente tem muito pouca produção
a respeito do anarquismo, o que também era um desafio. E, para vocês terem ideia, no Departamento de Sociologia da USP, a última tese sobre anarquismo tinha sido defendida no começo dos anos 80. Né? Então, era um tema que também não é abordado na grade, seja na grade de ciência política, né? Como eles abordam, pelo menos na minha época, as diversas doutrinas, ideologias políticas lá nos cursos, mas não, o anarquismo nunca aparece, não aparece também como fenômeno histórico, né, a ser estudado. Por exemplo, a Guerra Civil Espanhola não aparece na grade, né, de estudos. Então, é um tema bastante marginal na sociologia da USP e eu considero que em outros departamentos também. Então, meu desafio era duplo. Era, como é que eu ia transformar o anarquismo num objeto, né, de estudo acadêmico, e dois, dentro da sociologia, né, num campo que era resistente ao anarquismo, né, uma série de implicações aí que a gente teria que discutir um pouco como é que os departamentos foram formados, a história desses departamentos, né, quem que ganhou esse departamento, né, por que esses departamentos assumem as perspectivas que assumem, etc. e tal. Mas eu não vou me alongar em relação a isso. E quando eu comecei a ler a respeito, de maneira sistemática, a respeito do anarquismo, eu também estava me inteirando sobre a teoria dos movimentos sociais, que, enfim, era por interesse puramente pessoal no momento, né, sobre a teoria dos movimentos sociais, e eu vi que dava jogo ali, né? Eu achei que, puxa vida, se a gente começar a encarar o anarquismo como um movimento social, né? Então, quando eu fiz o balanço bibliográfico, né, da historiografia a respeito do anarquismo, eu pude entender, né, perspectivar que a minha pesquisa eu poderia não necessariamente produzir algo novo, do ponto de vista de dados novos, né, a respeito do anarquismo, mas eu poderia contribuir com uma nova perspectiva, né, reler dados já existentes ou já produzidos por outros, à luz, né, de um outro arcabouço teórico-conceitual. Então, eu armei, basicamente, a minha tese em cima de três pilares, né, que era a compreensão do anarquismo como movimento social, era a compreensão da dimensão transnacional do anarquismo e a necessidade de periodização, né, mais detida do anarquismo. Por que esses três temas, para mim, eles, de certa maneira, eles ganharam relevância, né, quando eu reli a historiografia? Eu achei, assim, em primeiro lugar, né, o anarquismo como movimento social, o tratamento que era dado normalmente ao anarquismo, dentro da historiografia, se a gente pegar a historiografia mais clássica, lá Boris Fausto e tal, é de um movimento pré-político, né? Aquela leitura mais marxista ortodoxa, né? De um movimento pré-político, né? E, enfim, todas as implicações, a gente vai ver isso no Hobsbawm, a gente vai ver isso, né, em um monte, um cacuete, né, da análise marxista. E é engraçado isso, né, porque o anarquismo no Brasil ele foi estudado por marxistas, né? A historiografia que se formou a respeito do anarquismo, ela foi até a década de 80 basicamente uma historiografia marxista, né? E com todos os vícios e virtudes dessa perspectiva, né? Isso a gente começa a mudar agora, eu acho que vem, né? A gente está aí de 2009, 2010 para cá, a gente está tendo aí um corpo bem novo aí de historiadores, que eu acho que vocês também fazem parte, né? O pessoal do MEPAN, e são pessoas são anarquistas, né? Ou são ideologicamente simpáticos ao anarquismo e que estão fazendo, reescrevendo essa história com menos, digamos, filtros, né? Desabonadores, né? Para ser simpático com o marxismo. Então, assim, a minha primeira coisa foi essa, foi tratar o anarquismo como um movimento social, então não como um movimento pré-político, não necessariamente como um movimento político, e também não como uma doutrina,
né? Eu acho também que muito tem se debatido ultimamente, né? Desde do 2015 para cá, mais ou menos, essa questão, né, que se o anarquismo é uma doutrina ou se o anarquismo é um movimento social. Eu acho que essa disjunção, né, a gente encarar isso como uma oposição, né, doutrina e movimento, é uma disjunção que ela vai explicar muito pouca coisa, né? E ela vai opor coisas que não são opostas, né, do ponto de vista da prática social dos anarquistas, né? Porque a gente pode encarar, né, quando a gente olha o anarquismo como um movimento social, a gente vê que a doutrina, né, ou em sentido amplo, as ideias, a ideologia, né, a doutrina política, ela é um elemento cultural de uma prática, né, sociopolítica e econômica, cultural, por que não? Né? Mas, ao mesmo tempo, né, o anarquismo também ele é o movimento dessas ideias, né, no plano aí pragmático da vida, né? Então, a gente conseguir encarar o anarquismo como um movimento social, a gente sai um pouco dessa cilada, né, de ou considerado como uma doutrina política, ou considerado como um movimento pré-político, o que ele é, né? E a gente consegue, ao mesmo tempo, articular, né, a partir da ideia de movimento social, na sociologia, a gente vai conseguir articular tanto fatores estruturais quanto os fatores culturais a partir da dimensão do contexto, né? Porque o movimento é o que dá a ideia de agência, né? Se a gente pegar aquela ideia thompsoniana de agência, por exemplo, é o contexto, a ideia de movimento que ela né, vai fazer a conexão entre fatores estruturais, né, macropolíticos, macroeconômicos, macroculturais, com os elementos propriamente culturais, né. A segunda inovação que eu tentei trazer foi a ideia da transnacionalização, né. Essa, particularmente, foi uma ideia que rendeu bastante, tem rendido bastante, e eu acho que eu tenho visto que muita gente anda usando também, né? Muita gente anda adotando para realizar as pesquisas. Por que ela é importante? Porque a historiografia anterior, ela se concentrava nas fronteiras dos estados nacionais, né? Então a gente vai ter aquela coisa um pouco engessada, do tipo, o anarquismo argentino, ou anarquismo brasileiro, né? E eu acho que é complicado isso, né? Porque quando a gente trabalha dentro dessa fronteira do nacional, né? Ou toma a unidade nacional como uma unidade de análise, a gente perde tantas especificidades ou as semelhanças num nível supranacional quanto no nível subnacional, né? Então, o que permite o transnacionalismo? Permite a gente conseguir olhar através dessas diversas escalas e através de filtros, né? Que a gente vai conseguir olhar tanto o local quanto o global, né? E a gente não perde, por exemplo, a dimensão das especificidades locais, né? Os subnacionais, porque, por exemplo, um dos grandes erros, a meu ver, da historiografia clássica a respeito do anarquismo brasileiro, na Primeira República, foi tomar, por exemplo, o caso de São Paulo como representativo do anarquismo brasileiro, o que, né, não é verdade, né? Então, eu acho que as pesquisas hoje em dia, né, que elas estão com essa pegada um pouquinho mais transnacional, elas estão, né, atentas para essas diferenças, né? Que o anarquismo, como ele se desenrola na cidade de São Paulo, ele é diferente de como se desenrola no Rio de Janeiro, ele é diferente de como se desenrola em regiões do Nordeste ou em regiões do Sul, e recompor essa coisa heteróclita na sua complexidade é o que o conceito de transnacionalismo permite, né? E aí permite a gente não abreviar essa complexidade num grande guarda-chuva, tipo anarquismo no Brasil ou anarquismo na Argentina, né? E quando a gente está falando de transnacionalismo, então a gente está implodindo, né, conceitualmente essas fronteiras, e a gente está necessariamente olhando para fluxos, né? Ou quando a gente pensa em transnacional, a gente pensa em fluxo. E os fluxos necessariamente são multidirecionais, né? Um pouco da leitura
eu acho que da crítica que vem sendo tecida a respeito do uso do transnacionalismo, a meu ver, tem a ver com uma leitura de não compreender, né, que a multidirecionalidade desses fluxos, né, porque você pode fazer, sim, uma análise de fluxo, por exemplo, da Europa para a América Latina, para a América do Sul, e isso ser interpretado como uma espécie de neocolonialismo, né? Um colonialismo teórico, aí, historiográfico, sociológico, né? De você fazer a leitura. O que eu teria para dizer a esse respeito é que isso, você fazer uma pesquisa específica para tratar de uma direção, né, de um dos sentidos desse fluxo, ele não invalida a categoria, né, transacionalismo, né? É um passo necessário, empiricamente falando. Então, para situar um pouco o esforço que é necessário para uma pesquisa que seja, né, que abrace essa multidirecionalidade, eu posso ilustrar enfim, com o meu, como eu fui afunilando o meu objeto de estudo, né? Como eu disse, né, eu comecei ali com um projeto de políticas culturais, depois do primeiro ano, e até a qualificação do segundo ano. Aí eu decidi fazer a respeito do anarquismo, então, né, eu tive um ano aí para reler toda a bibliografia, né, de uma maneira mais crítica, me apropriar dela, montar um projeto, montar os métodos de pesquisa, né, escolher as fontes, mas a minha proposta original era justamente tratar essa multidirecionalidade dos fluxos, né, de circulação de pessoas, de ideias, de artefatos culturais, né, pelo globo. E a minha ideia inicial era tratar isso no Cone Sul, né, Brasil, Argentina, Uruguai, em relação com a Europa, né, e se desse trabalhar com a América do Norte, né. O problema todo é que, assim, se era possível, de certa maneira, você num relampejar de ideias ali, né, você conseguir despertar, né, a consciência de que esse fluxo existia, por outro lado, transformar isso em pesquisa empírica era outros 500. A gente é isso, né? Às vezes a gente consegue enxergar uma coisa, mas fazer ela já não já é um problema, né? Então, imagina, eu tinha 2 anos para terminar o doutorado, né, apresentar a qualificação, né, um projeto novo, e 2 anos e meio para terminar o doutorado. Então, eu decidi fazer o quê? Eu decidi explorar esse fluxo, né? E explorar esse fluxo do ponto de vista da chegada do anarquismo num ponto específico no Brasil, que era a São Paulo, né, da virada do século XIX para o século XX. E isso me exigiu, aí sim, a terceira inovação que eu mencionei, que era a necessidade de uma periodização mais rigorosa no movimento anarquista, né? Porque se a gente está falando de movimento, a gente está falando de estruturas de ação, da composição de redes de interação, a gente está falando de elementos culturais, né? de confecção de artefatos culturais, de formas de ação que necessariamente se desdobram no tempo, né? Então, o tempo é uma dimensão crucial na análise de um movimento social, né, de como esse movimento se estrutura. E, ironicamente, o que eu encontrei na historiografia foi esse tratamento. O anarquismo na Primeira República. A Primeira República é um mundo, né, um mundo de mais de 30 anos, né, e o tratamento que era dado pela historiografia era esse, né, o anarquismo na Primeira República no Brasil, né, era uma qualificação muito abrangente, muito apressada, eu achei, né, do anarquismo. Então, é por isso que eu propus, né, a gente olhar. Então, vamos ver como é que ele se constitui como movimento social, como é que ele se relaciona com outros lugares do globo e em que data, né? Porque mais importante, por exemplo, né, a gente tem toda a discussão hoje em dia, por exemplo, da relação entre anarquismo e sindicalismo revolucionário, né? A gente precisa pontuar, né, de que ano que a gente está falando, né? A gente está falando de 1903, a gente está falando de 1905, né, para ficar ali com o Congresso da Fora, a gente está falando de 1910, a gente está falando de 1914,
né? São coisas porque é isso, né? A gente não pode fetichizar uma relação dessa, né? Ela se compõe, se promove, se consolida ou se opõe ao longo do tempo, né? Eu acho que a nossa tarefa é justamente conseguir enxergar esses processos, né? E aí eu queria entender um pouco como você leu as suas fontes para encontrar essas conexões transnacionais. Quando eu montei minha pesquisa, então a gente está falando ali de 2010, 2011, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é o salto enorme em termos de acesso a fontes que ocorreu nesses 10 anos, né? Por exemplo, hoje em dia você tem lá o acervo todo de Amsterdã acessível, né? O que não era uma realidade em 2010, 2011. O acervo, eu trabalhei com o acervo do Edgar Leon na Unicamp, onde estava tudo microfilmado, né? Ele não tava digitalizado, por exemplo. Então, grande parte do meu esforço foi, inclusive, digitalizar o material que se encontrava microfilmado. E tinha uma organização prévia, mas na época ele não estava tão organizado assim. Eu não sei como ele se encontra atualmente, mas o microfilme sempre tem aquela coisa, né, da gente, enfim, a pessoa acaba filmando errado ou colando uma página errada no jornal. Então deu um trabalho dos diabos. Então, assim, qual que era a minha ideia inicialmente? A minha ideia inicialmente era essa, né, a fonte primária para você estudar o anarquismo eram os periódicos, né? Eu acho que ainda são, né? A grande fonte da maior parte dos trabalhos que a gente tem são os periódicos. Os periódicos contam a história toda? Não contam, né? E eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro, né? Inclusive nos nossos resultados, né? A gente está contando uma história a partir de uma fonte que não conta a história toda, né? Então, só que para você montar, né, uma perspectiva transnacional em que você quisesse ver as relações, ficava extremamente difícil, por exemplo, você fazer isso do ponto de vista dos militantes, né? Por sorte, na época, né, como eu não sou historiador, eu não saberia construir trajetórias e biografias com o cuidado necessário que os historiadores sempre têm. E eu acho que também seria um pouco inviável, né, eu fazer isso com a quantidade de militantes que eu estava trabalhando, por exemplo. Primeiro, porque as informações sobre os militantes às vezes são bastante desencontradas, né? A atribuição de autoria de textos, né, como você disse, os pseudônimos, é uma coisa extremamente difícil de você fazer, né, de você estabelecer. Tem historiador que acaba usando, eu não sei se vocês têm um termo técnico para isso, mas a estilística do autor, né, para tentar aproximar, esse texto foi escrito pelo fulano porque ele sempre começa com efeito, né? Tipo, sei lá, whatever, né? Algo do tipo, assim. E também, né, isso, e ter que ir para arquivo básico, né, por exemplo, de fonte policial, de certidão de nascimento, de ingresso no Brasil, né, todo esse tipo de coisa, né, hospedaria dos imigrantes e tal. Então, era um processo bastante difícil de fazer, né. E eu vi que eu não seria capaz no tempo que eu tinha, né? Eu acho que o grande mérito da minha tese é ter colocado a questão, né? Mais do que ter encontrado as fontes para respondê-la. Mas por sorte, né? Para além das fontes dos jornais, então assim, basicamente, a fonte foram A, os jornais, B, as biografias existentes, né, a respeito de determinadas personalidades aí, né? Vamos chamar de personalidades, né? De determinados militantes e ser algumas o trabalho, né, que não deixa de ser historiográfico, né, feito, por exemplo, com Edgar Rodrigues, né, um compêndio ali do que é a memória militante, né, de quem eram os militantes e tal, né. Mas é isso, né, existia muita lacuna a respeito da trajetória dessas pessoas, né. As biografias que existiam, né, historiográficas, eram muito boas. Eu acho que elas tenderam a melhorar, né? Eu acho que é,
historiadores talentosos, atuais, né, como você, como o Bruno, como o Luciano Guimarães, Eduardo Cunha, vocês estão aí encontrando outras fontes preciosas aí para reconstruir a trajetória, estão equacionando, né, a dificuldade de tapar esses buracos de outras maneiras que eu, por exemplo, não consegui imaginar, e que bom que vocês estão conseguindo. E eu acho que é um pouco isso. Então, assim, a minha dificuldade eu colocaria, em termos de fontes, foi isso, né? Foram essas fontes que eu utilizei. E as dificuldades em relação a elas e os limites delas são mais ou menos esses que eu te falei, né? Então, o que que acontece? Eu fui meio que tentando, na verdade, por tentativa e erro, eu tive que ir cortando um pouco dos meus objetivos, né? Tornando-os mais modestos a partir dos dados que eu tinha, né? Então, se num primeiro momento, né, você estabelece lá a sua pergunta de pesquisa e você vai atrás dela e você não chega nos dados que você precisa, né? Então, vamos supor, eu não conseguia dados sobre fulano de tal participou de tal e tal greve, foi preso isso, aquilo, né? Então eu comecei a ter que recuar, né? Recuar nas minhas pretensões até os dados que realmente eu tinha disponíveis, né? Que eram incontestáveis, né? Do ponto de vista da falsabilidade, que era data de ingresso do cara, data de nascimento, quando chegou no Brasil, quando foi expulso, se era brasileiro, se não era, onde atuou, quando atuou, né? Mas eram dados muito sintéticos, né, para reconstruir as redes do jeito que eu tinha imaginado construir. Então eu passei a construir as redes do jeito que esses dados me permitiram, né? Então acho que esse ajuste na pesquisa ele é sempre importante, né? Às vezes a gente vai achando que a gente vai conseguir fazer uma coisa e não consegue, né? Eu tentei, adicionalmente, eu tentei o Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, com, enfim, o que tinha ali de registro policial, mas também era um arquivo que na época estava desorganizado, bastante desorganizado, né, era bem difícil de lidar com as informações, com os fundos, você às vezes ficava mexendo naquele fundo de uma delegacia X, né? Por exemplo, lá, para vocês terem ideia, em São Paulo ele estava organizado por delegacias e não por ano, né? Então, às vezes você tinha que pegar um fundo lá e ficar fuçando entre, enfim, roubo de galinha, não sei, assassinato, não sei o que, aí você pegava e puxava lá alguma coisa de um grevista preso, entendeu? Para mim, começou a se tornar um trabalho muito contraproducente, então eu decidi trabalhar com o que já existia de bibliografia feita, né? E digamos, de historiografia militante, né? Feita. A exemplo do que o Edgar Rodrigues tinha feito, né? Que ele tinha coletado a respeito dos militantes. Porque o jornal, e acho que você toca nesse ponto, quando você apresenta a metodologia na tese, o jornal ele tem uma função que, além de um veículo de imprensa, de notícias, ele é uma organização, né? Uhum. Por mais que a gente insista que o anarquismo pode ser descentralizado e tal, mas ali tem um grupo organizado em torno daquele jornal. Você analisou isso, esse grupo editorial, esses militantes que faziam parte do jornal, e a partir disso você conseguiu encontrar novas conexões? Ou você achou que isso não era tão importante para os seus objetivos da tese? Não, sim, eu analisei, sim. Eu acho que, na verdade, a escolha do caso de São Paulo não era só por conta da minha localização, não era só, enfim, por conta de alguma predileção particular, mas também é o caso mais estudado, né? É o caso que eu acho que no Brasil, talvez seja o caso mais estudado, é o de São Paulo. Então, você tem todo o material já levantado por pesquisadores anteriores, que já está bem consolidado e tal, fica mais fácil, por exemplo, para montar esse banco de dados. Mas sim, eu me deparei com isso ao longo da tese, sim. Eu pensava, eu acho que eu vou concentrar, né? Então, por exemplo, na galera do Terra Livre, e vou montar a rede deles, né?
Mas aí eu achava que eu perdi algo de essencial, né? E que era fazer o panorama, né? Porque como era uma coisa meio diferentona que eu estava propondo, eu achei melhor apostar muito mais no panorama do que enfim, conseguir fechar empiricamente determinadas coisas, né? Por isso que eu deixei bastante apontado. Mas sim, eu usei basicamente isso. Então eu pegava, vamos supor, eu peguei o pessoal do Terra Livre, então eu levantei ali quem eram os redatores, né, a partir da leitura do jornal e tal, os nomes que se repetiam, os nomes que se repetiam em outros jornais, e aí eu fui tentando montar essa rede, né? Seminal nisso foram, por exemplo, essas biografias, né? Que já existiam. O Alexandre Samis já tinha publicado a biografia dele a respeito do Neno Vasco, né? É, quem mais? O Romani já tinha feito também há muito tempo, né? A biografia dele do Ristori, né? Então, esse tipo de coisa ajudou bastante. Mas, assim, e eu fui fazendo meio uma matriz mesmo, né? Então, eu peguei um Excel, né, na época. Hoje em dia você consegue trabalhar em outros programas. Mas eu ia fazendo uma matriz, né? Punha o nome de todos os caras que eu encontrava, eu punha numa coluna e punha também numa linha, né? E aí, tem relação. Aí você precisa decidir que tipo de relação que você vai atrás também, né? Porque, por exemplo, vou montar uma rede. Tá, mas a rede, ela pode ser uma rede de qualquer coisa, né? A gente, por exemplo, eu e você, a gente pode ter N graus de relação, né? O que que um observador externo vai olhar sobre a relação? Vai olhar o que interessa para ele. Tá, participam do mesmo grupo, né? No mesmo núcleo de pesquisa? Sim. Então, né, coluna e linha vai achurar ali onde se encontram nossos nomes, né? É, é, Ingrid Clayton vai achurar ali e vai dar um positivo. Então, tá. Então, eles pesquisam não só o mesmo tema, como participam do mesmo grupo de pesquisa. Então, era meio esse esforço que eu ia fazendo. Em princípio, eu queria ver as pessoas que atuavam junto, mas isso foi bastante difícil, porque aí sim teve muita lacuna, né? Porque, por exemplo, eu queria ver do ponto de vista dos sindicatos, das ações públicas, né? Tipo greves, etc. e tal. Mas isso já era um dado muito, muito difícil, porque é, isso, né? Você vai ter muita lacuna, né? Você não vai conseguir reconstruir. As greves do período, mesmo as mais importantes, você consegue pegar o nome de meia dúzia, de 10 pessoas, o resto você não consegue, né? Então eu parti para o que era mais seguro, né, para a gente reconstruir, que era o copertencimento a diferentes organizações, né, no caso, os grupos editoriais, né. Então, a tese, na verdade, ela é bastante construída em cima dos grupos editoriais, e o que é bem diferente, por exemplo, é isso, né? E, por exemplo, se a gente pegar os grupos de teatro, né? Puxa, para você conseguir levantar ali quem participava dos grupos de teatro, né? É outra coisa, né? Mas também é uma outra vinculação, percebe? Bastante interessante, né? A gente pode pensar do tipo, poxa vida, né? As pessoas estão envolvidas em uma rede de atuação editorial, as pessoas estão envolvidas numa rede de atuação tipo cultural, numa rede de atuação organizacional, política, né, no caso de um sindicato, de uma greve, né? Para você fazer isso hoje em dia é muito mais fácil, tá, Ingrid? Por exemplo, a gente pegar toda a literatura de movimentos sociais, se você pegar os movimentos mais atuais, é muito mais fácil você reconstruir, porque você vai ali e pergunta, a pessoa está ali, está viva, né? Você vai ali, então, vamos supor, você vai estudar um movimento ambientalista, por exemplo, de uma pesquisa transnacional. As pessoas estão vivas, essas organizações estão ali, você escreve, com quem que você foi para, sei lá, para uma manifestação X, para uma manifestação Y, né? E aí você faz, é isso que os sociólogos fazem hoje em dia. É bastante desafiador fazer isso do ponto de vista historiográfico, né? Justamente porque é, você pergunta, você tem que perguntar para outras fontes que não a própria pessoa, né? Então, meio conversar com os mortos, né? É um pouquinho mais complicado, né? E eu acho que você tocou num ponto também seminal, que foi essa questão da invisibilidade de gênero. Foi uma coisa que eu me deparei também, né? Eu até chamo a atenção na tese de que talvez a minha amostra tenha esteja um pouco descalibrada, né, em termos de raça, de gênero, justamente
por conta dessa invisibilidade, né, e da opção por usar, digamos, o material biográfico de segunda mão, né, feito por outras pessoas, né. Então, a história pode ser que seja completamente outra, né? Se a gente conseguisse reconstruir, por exemplo, a atuação das mulheres na São Paulo da Primeira República, do ponto de vista das redes de relações, a história ela vai ganhar outros contornos, né? Ou outras precisões, né? Outras qualificações, né? A gente vai conseguir qualificar melhor essas redes, né? E é isso, é um desafio, são lacunas que acho que a gente, enfim, são questões estruturais da nossa sociedade, né, que elas se refletem no trabalho científico, né, que é, por exemplo, a invisibilidade de gênero, né. Eu queria fazer uma pergunta para você, que, na verdade, é uma pergunta do Bruno. Eu acho meio polêmica, mas a gente queria ouvir a sua opinião. Você acha que trabalhar com a perspectiva transnacional, às vezes as pessoas acham que a gente só trabalha com imigração ou só com anarquistas que são estrangeiros, e não é bem assim, né? As coisas se misturam, elas não são separadas, e o estrangeiro para lá, e o brasileiro para cá, o nacional não importa. Na verdade, o que a gente queria saber é o seguinte: você acha que a perspectiva transnacional ela tira o brilho das ações dos militantes brasileiros? Então, esses trabalhos acabam ocultando as ações desses militantes nacionais que atuaram só naquela cidade ou naquele estado? Não sei se você Eu entendeu bem a entendi, nossa eu acho questão. que é uma questão bastante pertinente, assim, eu acho e ela, nossa, eu agradeço por poder esclarecer um pouco isso, é uma coisa que eu pensei bastante também a respeito. Eu acho que, na verdade, assim, há um primeiro erro, né, normalmente nesse tipo de leitura, que é facilmente as pessoas reduzem transnacionalismo à imigração, a estudo de imigração, o que é empobrecedor, né? Como eu disse, o que a gente tem que olhar? Transnacionalismo é fluxo, fluxo. Quando a gente está falando de transnacionalismo, a gente está falando, né, além das fronteiras. O que a gente está olhando além das fronteiras? Né? Então é isso, a gente está olhando o quê? A gente está olhando fluxos de pessoas também, mas a gente também está olhando fluxos de coisas, né? Artefatos culturais, livros, filmes, palestras, vídeos hoje em dia, né? Fluxo de dinheiro, né? De circulação aí de recursos financeiros para sustentar as organizações, né? A gente pode fazer uma série de análises a respeito desses fluxos e que não sinceramente se reduzam à imigração, né? Você pode muito bem fazer, né, o que é feito, por exemplo, dentro da sociologia, vamos supor, na análise dos movimentos de direitos humanos, transnacionalização das análises de direitos humanos. Se não necessariamente você foca nos militantes que ficam migrando de um país para o outro, que ficam dando palestra de um país para o outro, né? Você foca nisso, no fluxo de obras, por exemplo, né? No fluxo de dinheiro, no fluxo de formas de ação, né? E aí elas não têm nacionalidade, né? Eu acho que um pouco você atentar para o fato de que você não está lidando exclusivamente com imigração enfraquece um pouco a perspectiva, né, dessa oposição entre o nacional e o estrangeiro, por exemplo, né? Se a gente ficar só olhando para as pessoas, né? Então, eu não vejo de modo algum um problema você pegar, por exemplo, eu acho inclusive interessantíssimo você conseguir montar um estudo de caso, por exemplo, de como que o anarquismo se firmou em determinada cidade ou região X, que tem um fluxo imigratório bastante baixo, né? Como Katsu, o anarquismo chegou ali, né? Chegou através de fluxo de ideias, fluxos de artefatos, fluxos de, enfim, monetários ou outros fluxos, né? Que não de pessoas, entendeu? Então, e a gente, né, idealmente, numa pesquisa desse tipo, a gente conseguiria
dá o verdadeiro lustro, né, para os nacionais, digamos assim, né, para os militantes nacionais, e o seu papel, por exemplo, nesse fluxo de coisas, de interações de coisas, né, e se o fluxo de pessoas ele tiver reduzido ou praticamente nulo, entendeu? Então eu acho que assim, tudo depende. É dar muita ênfase para o imigrante? Depende, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é você tentar entender a relevância do militante, né, em determinado contexto, né? Se ele é nacional, se ele é estrangeiro, é importante. Certo, até certo ponto né? Mas significa que você vai sair com esse olhar de antemão? Não, porque você está olhando o fluxo, né? O meu caso, por exemplo, de São Paulo, até chamou atenção no final da conclusão da tese, né? Isso. Que é isso, eu estou estudando uma situação social em que 80% dos habitantes da cidade eram estrangeiros, né? E eu falo literalmente isso, né? Explicitamente isso. Em outros contextos, a situação vai ser outra, né? Em outros contextos locais, a situação vai ser outra. Então, eu consigo manter a perspectiva transnacional em, por exemplo, em um contexto, um período histórico que seja avesso a imigrações? Consegue, claro que consegue, né? Só você olhar para outros fluxos que não de pessoas, né? É mais ou menos isso. Bom, Cleiton, nossa entrevista já está se encaminhando para o final, então eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que nós fazemos para todos os convidados, que é o que é o anarquismo para você, né? O que significa o anarquismo, como você vê o anarquismo, como ele tem influência política nas suas ações na sociedade. Olha, é uma pergunta difícil, hein, gente? E vocês deixam para o final para a gente responder quando a gente estiver cansado. Olha só, complicado, hein? É, Então, eu vejo o anarquismo, né, como eu disse, né, até para não trair, né, minha perspectiva teórica, eu vejo como um movimento social em sentido lato, né? Então, é isso, ele é um corpo de doutrina política, mas não só, né? Ele é um corpo de relações, é uma rede de organizações, de indivíduos, de grupos, né, que atuam a partir de uma identidade política que está sempre em construção, né, mas que se baseia em determinados princípios, vamos por assim, ou formas também de ação, né, que é a ação direta, que é o horizontalismo, né, que é o antistatismo, que é o anticapitalismo, né, que é o antinacionalismo. E esse cabedal aí, né, de aspectos, ele pode ser utilizado tanto na constituição, né, de organizações ou de coletivos mais amplos, como para coletivos e organizações menores, né? Eu vejo muito mais o anarquismo, ele é um modo de leitura e de organização do mundo, né? Eu acho que não dá para a gente dissociar essas duas coisas, né? Ele não é só um modo de você ver o mundo, né? De você olhar criticamente e fazer, por exemplo, uma análise conjuntural de um ponto de vista abertamente anticapitalista, mas ainda assim antiestatista, né, anticolonialista, mas também ele diz respeito à forma da gente se organizar nesses próprios tempos, né? Então eu vejo ele como, particularmente, né, eu milito em dois coletivos e é uma tarefa diária, né? É uma tarefa, eu sei que estou chovendo numa olhada aqui, mas é um esforço diário, né, que a gente tem da gente reencontrar nessa relação com as companheiras, com os companheiros de coletivo, a validação, né, por que não, a especificação e a gente tornar, né, esses conceitos concretos, né, na prática concreta, mais precisos, né, por que preciosos para a gente, né, na nossa relação, tanto interpessoal quanto política. E eu acho que, assim, atualmente, né, o anarquismo eu vejo ele como uma perspectiva política que, né, nós nunca somos maioria, nunca fomos, né, maioria, mas eu vejo ele como ele conseguindo dar respostas, né,
tanto prática, né, do ponto de vista da organização, quanto de análise, né, política, que são extremamente ricas e preciosas hoje em dia, que ajudam a gente a fugir um pouco enfim, das leituras mais tradicionais que a gente tem, né, sobre o universo político, sobre o que é o estar junto, sobre a potência que existe em nos organizarmos uns aos outros sem nos matarmos, né? Que, no fundo, vida social é isso, né? A convivência mais ou menos pacífica, né? Como é que a gente pode conseguir construir uma convivência mais ou menos pacífica entre nós e menos assimétrica, né? Não sei se é harmoniosa, sou um pouco... Estou começando a ter meus cabelos brancos, então eu não sei se harmoniosa, mas eu acho que pelo menos a gente lutar pela redução dessa simetria, né, nas nossas relações. Acho que é isso. Entendi? Não, respondeu tudo muito bem. Eu acho que a nossa Tá, entrevista foi muito legal. Eu, pelo tá. menos, gostei bastante. O Bruno, a gente queria te agradecer por participar do nosso projeto, né? É um projeto modesto, né, eu admito, mas é um projeto que está tentando ocupar um espaço que foi uma lacuna, né, que foi deixada por todos nós, acredito, e preenchida por um grupo, não só no Brasil, mas no restante do globo, um grupo de extrema-direita, que vê aqui no YouTube um espaço realmente para divulgar teorias da conspiração e todo tipo de ideias que levam justamente à desigualdade, ao extermínio, né, ao preconceito, e o nosso programa é justo ao contrário. Além de ter uma função de divulgação científica, ele é um programa que as ideias, elas, aqui expostas, né, como você muito bem colocou agora no seu final, elas são para tentar criar, para tentar diminuir as desigualdades, para tentar viver dentro de um contexto de solidariedade, apoio mútuo. Então, acho que todo mundo que passa por aqui comunga dessa mesma perspectiva política e perspectiva de vida, porque o anarquismo não é só uma doutrina política, uma perspectiva, ele é um modo como você se relaciona com o mundo e com as outras pessoas, né? Uma forma. Então, acho que o nosso objetivo é esse. E acho que até agora, a meu ver, a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. Mesmo que o canal, que o vídeo tenha uma visualização, pelo menos você conseguiu alcançar uma pessoa. Eu acho que isso é o positivo do nosso canal. Então, acho que é importante trazer os pesquisadores, sobretudo nós começamos com o pessoal do Nepal e bastante gente, então tem se prolongado um pouco, mas é interessante trazer os pesquisadores para falar, para se expressar, para levar uma mensagem para esse público que está muito acostumado, sobretudo o público mais jovem, muito acostumado com esses canais de extrema-direita, de teoria da conspiração, enfim, de desinformação. É a era da desinformação. Uhum. Né? Não, perfeito. E eu só gostaria de complementar, assim, eu Claro. saúdo mais uma vez a iniciativa de vocês, e eu acho que é bem isso mesmo. A questão, por enquanto, é primeiro ocupar esses espaços, né? A forma, ocupar ele de maneira mais ou menos exitosa é a tarefa prática, né? Que é isso, né? Por tentativa e erro mesmo. Eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho. É isso aí, a gente tem que estar aqui, tem que ocupar, tem que dar voz, tem que trazer discussão de qualidade, né? Com um lastro histórico, com um lastro social, com um lastro político, né? E para servir como um grande contraponto aí à extrema-direita, né? Eu acho, e é isso, né? A gente vai adaptando a linguagem, a gente vai aprendendo a acessar as pessoas, a nos fazer ser ouvidos, né? Mas o importante é estar aqui. Então, assim, só o fato de vocês terem criado o canal, terem bolado Conversas Libertárias, eu acho extremamente significativo e poderoso, bem poderoso. Obrigada, Cleiton. Então, para vocês fazerem que os nossos vídeos sejam impulsionados aí pelo algoritmo, vocês precisam curtir, compartilhar, se inscrever, comentar nos nossos vídeos.
bem youtuber mesmo, para chegar ao maior número de pessoas Põe o possível. sininho, põe o sininho, ativa a notificação. Exatamente. Divulgar, enfim, se você quiser divulgar alguma coisa, Cleiton, fica à vontade aqui agora, que o espaço é seu. Se quiser falar alguma Legal. coisa agora no final, pode falar, a palavra é com você. Eu gostaria sim, eu gostaria de divulgar a notícia de que eu estou trabalhando, né? Então, de certa maneira, foi boa essa conversa nossa, porque eu estou revisitando a minha tese, né? Fazia uns 6 anos que eu não abria ela para ler. E foi bom esse tempo de gaveta, né? Porque, né, a gente dá uma afastada boa dela. E eu estou trabalhando ela para publicação, ela vai sair pela editora Entre Mares, tá? E que é um dos coletivos editoriais de que eu faço parte. E eu faço parte também da Biblioteca Terra Livre. Então, eu acho que são 2 iniciativas que vale a pena o pessoal conhecer. Então, dá uma buscada ali, Facebook, Instagram. Eu acho que dá para pôr embaixo depois aqui, né? A gente deixa todos os contatos. Beleza, então. Tá legal. É legal que quando você lançar seu livro, a gente pode... Agora a gente vai começar um outro programa, digamos assim, que vai ser de apresentações de livros, né? Bacana, lançados recentemente. Então, se você quiser mandar o seu livro para a gente poder apresentar ele aqui, vai ser bem legal, né? Para o público conhecer e tal. A gente vai tentar, eu e o Bruno, fazer da maneira uma linguagem mais acessível possível, para que as pessoas se interessem também pelas obras acadêmicas, numa tentativa mesmo de qualificar o debate, né? Sim, tá. Eu confesso que eu ia revisá-la mesmo, né? Mas mais à luz do que foi produzido depois dela, né? Todos esses trabalhos novos aí que tem. Mas eu acho que, assim, um amigo meu me demoveu da ideia, porque ele falou, cara, as pessoas referenciam ela do jeito que ela tá, então... Sim, ela ainda é muito atual. É um dos primeiros, eu acho que o seu trabalho ainda é um dos primeiros que consegue botar o anarquismo dentro dessa perspectiva de estudos e tal. Pode parecer para você que tem muito tempo, mas ainda é muito atual, ajuda bastante metodologicamente os outros trabalhos. Que bom, que bom. Tá bom, pessoal. Quando que sai, gente, essa entrevista? A gente ainda tem algumas entrevistas na frente. Vai sair agora a do Adem, a do Rodrigo Rosa, e aí depois vai sair a sua. Na verdade, a nossa ordem é a seguinte: agora saiu a do Eduardo Lamela, vai sair do João Henrique de Castro, do Adem Lamounier e do Rodrigo Rosa. Aí depois é a sua. A número 18. Legal. 18, gente, olha lá, hein? Pelo amor de Deus. Nesse canal não tem 17. não tem a minha com a mão, não. Beleza, então, gente. Obrigadão, viu? Abraço. Obrigada, Cleiton. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Saudações libertárias para todos. Até a próxima. Até.